O Portal Doctor TV hoje tem o prazer de conversar com o Dr. Tiago Olivetti Artioli. Ele é pediatra e conversa com a gente hoje sobre o tema puberdade precoce. Eu tenho certeza que é do interesse de todos hoje essa entrevista. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. E eu gostaria de saber uma definição breve do que é puberdade precoce. Muito obrigado pelo convite. A puberdade precoce é quando a transição da vida da infância até a vida adulta acontece um pouco antes do esperado. No caso das meninas, é quando ela acontece antes dos 8 anos de idade, e no caso dos meninos é quando acontece antes dos 9 anos de idade. É mais comum nas meninas ou nos meninos? Ela é mais comum nas meninas, mas é importante falar sobre a diferença das causas da puberdade precoce também entre os meninos e as meninas. E que causas são, doutor? Que causas... Vamos começar pelas meninas, né? Quais são as principais causas das meninas? A principal causa nas meninas hoje é definida como uma causa idiopática, ou seja, aquela que a gente, os médicos, apesar de fazer inúmeros exames para tentar descobrir a causa, nós não conseguimos defini-la, tá? Mas existem causas que são genéticas, causas ambientais e uma que é muito importante falar no caso das meninas em especial, que é a obesidade infantil. Né? A menina que está acima do peso, ela por fatores hormonais, em especial pela produção de um hormônio chamado leptina, pode levar à puberdade precoce. E nos meninos como é que essa puberdade se manifesta? Ela se manifesta nos meninos com um aumento do volume testicular, claro, dependendo da causa, aparecimento de pelos pubianos antes da idade que a gente já conversou. O menino pode apresentar sinais de virilização, que é um aumento da musculatura, um odor axilar bastante proeminente, acne na face, pelo na face também, e um aumento na estatura bastante importante, né? O estirão, né, puberal, que a maioria das pessoas conhece como estirão, acontece antes do tempo. Então isso fica importante no caso dos meninos também. Quer dizer, o que seria natural é o acontecimento desse tipo de característica em que idade? Isso, seria no caso dos meninos que a gente está conversando, depois dos 9 anos de idade até os 14 anos, que a gente aceita o tempo máximo da própria puberdade. Então, nessa idade é considerado normal. Bom, eu não tenho dúvida que é muito cedo imaginar que aos 7, 8 anos as crianças possam apresentar sinais de puberdade. É bastante difícil conviver com esse tipo de situação para os pais, né, doutor? O senhor tem verificado isso? Sim, é difícil. Em especial em meninos, é complicado também, porque qual que é a consequência principal da puberdade precoce, né? Porque a puberdade em si, ela não é uma doença. Todos nós passamos, ou no caso das crianças, vão passar pelo processo da puberdade. A puberdade, ela vai ser um problema quando ela acarreta uma perda na previsão estatural final, ou seja, a criança, todos nascem com um potencial de estatura. Se a criança ela apresenta puberdade precoce, ela pode ter o estirão antes do tempo, ela para de crescer antes do tempo também. Então é comum os pais trazerem a criança e falar sobre os sinais puberais, e quando o médico questiona sobre a estatura dela comparada às outras da sala, a resposta mais comum ela é a criança mais alta da sala. Então é difícil até você explicar sobre isso, né? Porque se a criança naquele momento ela está mais alta, como que o problema final dela vai ser a baixa estatura?
Então, a gente tem que explicar justamente isso, que naquele momento ela é mais alta, ela está tendo o estirão, enquanto as outras crianças ainda não chegaram no estirão. Ela para de crescer e daí, infelizmente, nesses casos, pode ser que ela fique com uma estatura menor. E eu fico pensando também, quer dizer, conviver com esse problema, além da preocupação do ponto de vista de saúde, o social da criança se altera, dos pais, o relacionamento entre os pais, porque é um momento difícil, né, de encarar uma puberdade não esperada. E, assim, qual a sua orientação nesse sentido? Um acompanhamento psicológico, terápico? O que o senhor acha? Sim. Caso a caso tem que ser avaliado. Essa é uma pergunta muito boa, porque eu falei de um problema objetivo da puberdade. O problema social que a puberdade precoce pode levar também leva até a indicação do tratamento, que a gente pode discutir, mas qual é essa questão? No caso das meninas, é difícil a menina esconder a puberdade precoce, porque é visível, né? Ela tem um aumento da mama. O aumento da mama, ela não consegue esconder com roupa, né? Toda a sociedade E começa também a apresentar. menstruação, né? Ela menstrua efetivamente antes do período? Ela vai ter as mudanças corporais, né? A presença de mama, a estatura fica maior, o formato do corpo também ele acontece e pode levar à menarca precoce, que é a primeira menstruação antes do tempo. E esse impacto na vida da menina pode ser muito importante. Ela pode sofrer bullying, ela pode ser excluída do grupo de amizade também, porque ela vai ficar diferente das amiguinhas da mesma idade. Talvez ela tenha contato com outras crianças mais velhas e em casos que no Brasil a gente vive numa situação social bastante diversa, essas crianças elas também se tornam, as meninas em especial, crianças de risco. Então essa orientação a família precisa receber e o acompanhamento psicológico faz parte sim do tratamento. Sim, é importante que toda a família tenha um acompanhamento, né, de como lidar, de como orientar os filhos, de como conviver com essa situação. Mas eu acho que assim, deve estar todo mundo querendo saber agora qual é o tratamento, né? Como caminhar na direção de uma boa convivência, por isso do ponto de vista de solução de medicamento, como é que funciona? Sim, a gente primeiro conversar com o médico. Logo depois que o médico verifica que a criança tem puberdade, e esse é um diagnóstico que é dado no exame físico, o médico examinando, ele define isso, ele vai ter que descobrir qual é a causa. Será que a puberdade precoce ela está sendo causada por um problema no eixo que a gente chama de hipotálamo hipofisário, que depende da produção de um hormônio chamado GnRH, produzido na hipófise, que fica no cérebro, ou será que tem uma causa em outra parte do corpo? Cada uma dessas causas tem seu tratamento. Então, são causas diversas que podem gerar a puberdade precoce. Sim. Essa causa idiopática que a gente falou das meninas geralmente envolve o eixo hipotálamo hipofisário, que é chamada de puberdade precoce central. Nos casos em que outro órgão está envolvido, acho que é importante citar a adrenal, né? A adrenal é um órgão que fica em cima do rim, é responsável pela adrenarca e também produção de vários diferentes hormônios. Se ela está envolvida, o tratamento é diferente, é bastante específico e complexo. A puberdade precoce central, que envolve a maioria dos casos, que as pessoas que estão nos ouvindo pode se relacionar justamente com isso, ela leva ao tratamento com um hormônio chamado, na verdade é um análogo hormonal chamado leuprorelina. Tá? Mas esse tratamento hormonal, para que as pessoas entendam bem, esse tratamento hormonal, ele é efetivo. Realmente se pode dizer hoje que a puberdade precoce ela pode ser melhorada, minimizada através de tratamento hormonal? Sim. O desafio, eu acho que como tudo na medicina, e como o próprio nome diz, é você fazer o diagnóstico precoce.
Quanto mais cedo o médico conseguir, junto com a família, identificar o problema e iniciar o tratamento o mais cedo possível, melhor vai ser o resultado. Eu tenho uma dúvida em relação a anti-hormônio. É fato que o anti-hormônio pode ajudar? Sobre anti-hormônio, não existe um tratamento que poderia, de maneira eficiente, envolver a melhora da puberdade precoce, tá? Então, o tratamento que é realizado com a leuprorelina, ela é até um pouco difícil de explicar para os pais, a gente precisa até de um material explicativo para tentar explicar, porque o próprio análogo, que é chamado leuprorelina, ele é igual ao GnRH, que teoricamente é o causador da puberdade. Então, eu acho que dá para a gente resumir da seguinte forma. O ideal é analisar caso a caso, para identificar exatamente qual é a disfunção hormonal que a criança apresenta através do acompanhamento de um especialista para poder fazer o tratamento adequado. Mas existe essa condição de tratar e retardar esse processo da puberdade precoce? Sim, existe. Ele é um tratamento seguro, ele é um tratamento de alto custo, então algumas vezes a gente precisa do auxílio do Sistema Único de Saúde para prover para a família essa medicação, autorizar e também prover a medicação que algumas famílias não têm condição de conseguir esse remédio. Mas olha, é bom saber, já que a gente está falando de um assunto que é tão importante, gente, tem tratamento, tem que buscar um profissional, tem que buscar orientação e tem tratamento. Não precisa assumir essa situação sem buscar ajuda, porque vai ser melhor para as crianças, para os pais, para as famílias. E só uma outra pergunta, do ponto de vista de estatura, isso pode ser alterado no futuro, no caso do não tratamento? A criança pode ficar mais baixa ou mais alta? Isso existe, doutor? Isso existe, é isso que envolve principalmente o objetivo do tratamento do que a gente chama de bloqueio puberal e também o tratamento das causas que são diferentes da puberdade precoce central. Então, uma primeira vez que a mãe relata sobre isso do seu filho ou filha, o pediatra ele precisa solicitar um exame chamado radiografia de idade óssea, né? A partir dessa idade óssea, ele consegue fazer a previsão da perda estatural. E fazendo o tratamento, a gente consegue mitigar essa perda estatural. Que quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor vai ser o resultado. Tá vendo? Que maravilha! Então, tem que ficar atento. Se a criança começa, a partir dos 7, 8 anos, a apresentar alguma diferença de estar se desenvolvendo um pouco mais, busca orientação. Tem tratamento, isso daí pode evitar a criança não ter a estatura correta, ficar mais baixinho ou mais alto. Isso é importante, né? Eu acho que hoje em dia conhecimento, informação é tudo. E é por isso que aqui, no nosso canal, a gente faz vídeos exatamente para ajudar vocês a melhorar, né? A vida, a saúde. E a gente fica muito feliz de estar assim, junto com vocês nesses desafios, né? E agradecer muito a presença do doutor aqui, pela sua participação, porque eu não tenho dúvida que é um tema bastante interessante. Se vocês têm dúvidas, não esquece, escreve aí as suas dúvidas nas nossas mídias sociais, inscreva-se, toca o sininho, tem tudo aí para vocês, porque a gente quer estar juntos, sempre, sempre juntos, em próximos vídeos, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Olá! Eu sou o Dr. Tiago Artioli, eu sou pediatra com especialidade em endocrinologia pediátrica. Me foi feita a questão do porquê as crianças são menos acometidas pelo Covid-19 do que os adultos. Bem, isso não significa que as crianças sejam menos acometidas. A taxa de infecção das crianças parece ser bem similar à dos adultos. O que acontece é que as complicações secundárias à infecção pelo SARS-CoV-2 nas crianças leva a menores complicações do que na população adulta. Algo que a gente tem que pensar logo de início é que a população pediátrica ela apresenta um índice de comorbidades
muito menor do que a população dos adultos. Isso por si só faria com que nós esperássemos resultados melhores na população infantil. Algumas pesquisas elas estão mostrando que a infecção pelo SARS-CoV-2 nas crianças leva a uma menor produção de marcadores inflamatórios como a proteína C reativa, que nos adultos apresenta um aumento bastante expressivo, o que pode fazer com que nós chegássemos à conclusão de que, com uma atividade inflamatória menor no organismo das crianças, acarretasse num acometimento menor do processo inflamatório pulmonar, o que levaria a resultados melhores da infecção na população pediátrica. Isso não significa que uma criança que foi infectada pelo SARS-CoV-2 e tenha desenvolvido até o COVID-19 precise de menos atenção médica do que um adulto. Isso também não significa que uma criança que está acometida pelo SARS-CoV-2 ela não tenha que participar também do isolamento social, dado que uma criança pode estar infectada pelo vírus, não apresentar sintomas ou apresentar sintomas muito leves e acabar, por isso, infectando pessoas da própria família que são parte do grupo de risco, como os mais velhos e os que são portadores de comorbidades como a diabetes tipo 2 ou problemas pulmonares e cardíacos graves. Muitas vezes esse assunto ele é difícil de ser tratado com a criança, então a criança tem que ser informada pelos pais do que está acontecendo no mundo, mas de uma maneira leve, lúdica, para que ela também participe da higiene e da etiqueta respiratória, na qual envolve não tossir ou espirrar nas mãos e sim usar os cotovelos, a importância da lavagem das mãos e explicar sobre a presença do vírus, mas claro, nunca assustando a criança. Não é com pânico que a gente vai resolver esse problema. Dessa maneira, espero que essas informações tenham ajudado de alguma maneira a luta contra o Covid-19 e vejo vocês numa próxima pergunta. Muito obrigado.